A pergunta de hoje é: qual é o maior pecado? Curta, se inscreva e compartilhe o nosso canal. Siga também nossas redes sociais pelo Facebook e Instagram. Todos os links estão aqui na descrição deste vídeo. Vamos lá para a resposta de hoje. Nenhum pecado é maior que outro pecado no sentido eterno. Todo pecado nos separa de Deus e todo pecado precisa ser expiado. Além disso, não há um maior pecado no sentido de pecados mortais e veniais, como ensina a Igreja Católica. Todos os pecados são pecados mortais, pois um único pecado torna o ofensor digno de morte espiritual e separação eterna de Deus. Mas também a Bíblia afirma que no dia do julgamento, alguns pecados merecerão maior punição do que outros. Jesus também falou sobre um pecado sendo maior, embora não o maior, em João 19:11. Durante seu julgamento, ele disse a Pôncio Pilatos o seguinte: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti cometeu pecado maior. Aqui Jesus deixa claro que a culpa daquele que o entregou, seja Judas, Caifás ou ambos, era mais grave do que a de Pilatos. Por quê? Porque essa entrega foi feita de forma deliberada e consciente. Em contraste, Pilatos, embora responsável por sua decisão, estava relativamente mais alheio à realidade espiritual dos fatos. Sua culpa era grande, mas daqueles que rejeitaram Jesus de forma intencional e premeditada, era ainda maior. Provérbios capítulo 6 contém uma lista de 7 pecados que Deus odeia e são detestáveis para Ele. O texto nos diz o seguinte: 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Mas observe que nenhum dos 7 é identificado como um pecado maior do que qualquer um dos outros, e nenhum é identificado como o maior pecado. Embora a Bíblia não cite nenhum pecado como sendo o maior pecado, ela se refere ao pecado imperdoável, que é o pecado da incredulidade. Não há perdão para uma pessoa que morre em incredulidade. A Bíblia é clara em apresentar o seu amor pela humanidade. Deus proveu meios de salvação através de Jesus Cristo e a sua morte na cruz, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. A única condição sob a qual o perdão não seria concedido diz respeito àqueles que rejeitam um único meio de salvação. Jesus disse em João 14,6 que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele, deixando claro que Ele e somente Ele é o caminho para Deus e para a salvação. Rejeitar o único meio de salvação é imperdoável e, nesse sentido, é o maior pecado de todos. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.